O petróleo já era conhecido, ou pelo menos o que hoje se chama de petróleo já era conhecido desde a antiguidade, tá, gente? Existiam sociedades antigas que já usavam esse óleo que era inflamável em alguns tipos de rituais e até mesmo como depois passaram a utilizar algumas vezes na tentativa de arma. Nunca fizeram isso de forma muito organizada, no sentido de que nunca virou uma arma efetivamente na antiguidade, mas já era conhecido, tinha lá as suas utilizações, tá? Mas é obviamente a partir do século XIX que você tem o processo de expansão do consumo do petróleo, e mais do que simplesmente a expansão do consumo do petróleo, você tem uma sociedade inteira criada sobre o petróleo, e isso é que é muito apavorante. Porque a sociedade contemporânea ela é criada em cima do petróleo. Nós usamos petróleo para absolutamente tudo nessa sociedade. A gente chega ao cúmulo de usar petróleo para fazer energia, tendo outras fontes de energia que não precisaríamos ter o petróleo, mas o capitalismo, por conta dessa relação de preço, ele acaba, por exemplo, uma das causas da subida do preço do petróleo recentemente é por conta disso. As pessoas estão utilizando o petróleo para gerar energia, na medida em que outras fontes, como gás natural e como carvão, subiu o preço, e você passa então a ter uma busca por petróleo. A nossa sociedade, todo o desenvolvimento das economias do norte, aí, Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, mas também Alemanha e Japão, que se dá no início do século XX, se dá em cima do mercado de carros, né? O mercado, as indústrias automobilísticas se tornaram a grande ponta de lança do processo de industrialização, seja porque exigia uma quantidade muito grande de mão de obra, e aí por conta disso vai acabar dando emprego, gerando renda, providenciando processos de urbanização, né? Seja porque toda a entrega, transporte de mercadorias passa a se tornar cada vez mais dinâmico quando você começa a investir nessa indústria de automotores, automotivos, né? Você passa, portanto, a ter uma economia que a gente pode falar certamente que no século XX foi uma economia do petróleo, né? Todos os países do mundo se organizaram em cima disso. E obviamente que, dado que isso já tem um valor gigantesco, passou a ter um valor cada vez maior, o controle sobre as jazidas dessa riqueza mineral foi se tornando, então, um controle, foi tendo importância geopolítica, ou seja, guerras foram feitas em função disso, povos foram massacrados, governos foram retirados do poder, e claro que a gente sentiu isso muito aqui a partir de 2016 no Brasil, porque o golpe contra Dilma Rousseff está intimamente ligado ao fato deles terem aprovado o marco geral do pré-sal, que dava o dinheiro do pré-sal. Primeiro, obrigava a todas as empresas que viessem explorar o petróleo brasileiro serem sócias da Petrobras. Segundo, porque garantia que os royalties do petróleo fossem investidos em saúde e educação no Brasil. Todo mundo que analisa isso diz claramente que há continuar o planejamento que se tinha na época da Dilma, que ela conseguiu aprovar no Congresso, né, para a utilização de royalties e exploração, e nós teríamos, num prazo aí de 10, 15 anos, um Brasil completamente transformado em função do investimento em educação. E, obviamente, que o mundo, e especialmente os grandes circuitos financeiros do mundo, os grandes países que ainda mandam no mundo, não estavam prontos para ter um país do tamanho do Brasil financiando o seu processo de desenvolvimento de tecnologia, saindo de uma condição de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como a gente diz hoje, com uma sociedade tremendamente desigual e chegando, vamos dizer assim, à condição de uma sociedade concorrente do ponto de vista das produções industriais e da formação de tecnologia. O mundo claramente não estava pronto para isso, e quando eu falo mundo, eu falo, obviamente, esses países que ainda mandam no mundo, e mais do que isso, não estavam dispostos a abrir mão de uma riqueza que é o pré-sal, que hoje está avaliado no mesmo valor da dívida externa norte-americana. Tá? O pré-sal inteiro é avaliado no mesmo valor, tá, da dívida externa norte-americana.
eles imaginam que só de lucro para o país, só de lucro, nós teríamos 10 trilhões de dólares só de lucro. Se você pensar no valor total ali, você teria certamente um valor na ordem de 25, 30 trilhões nos valores corrigidos hoje para toda a petrolhama que foi encontrada lá. Então, e é literalmente na mesma ordem econômica da dívida externa norte-americana, né? E aí, obviamente, que as empresas não estão dispostas a abrir mão de toda essa fortuna, em grande medida porque, eu não sei se vocês estão percebendo, o mundo se encaminha para um momento de tensão. A gente não sabe efetivamente se nós vamos ter uma guerra, mas certamente nós teremos uma tensão muito acirrada nos próximos 10 ou 20 anos, na medida em que a China vem se desenvolvendo cada vez mais e se colocando como efetivamente a próxima postulante a essa transição de ordens que nós vamos ter. Quer dizer, nós vimos a Inglaterra se estabelecer no século XIX, a partir da superação que ela faz da Holanda e do próprio Portugal e Espanha. Depois nós vimos essa ordem inglesa se transformar no início do século XX em uma ordem norte-americana, e portanto ali teve uma alteração também sensível na ordem mundial, e nesse momento a China já lidera esse processo de comparação, vamos dizer assim, mundial em vários quesitos, e já coloca problemas geopolíticos sérios para os Estados Unidos, que já se organizam, não é de hoje, mas já de algum tempo, para um confronto militar. Eles têm planos, eles têm professores que defendem isso abertamente dentro dos seus espaços, tá? E portanto, não deve ser novidade para vocês que eles também planejem como vão obter acesso a esses recursos de hidrocarbonetos, especialmente ao petróleo. Tá? Essa foi uma questão logística que a Segunda Guerra ensinou. Na Segunda Guerra Mundial, a discussão sobre petróleo foi muito grande. A Alemanha sabia que ela tinha praticamente todos os insumos necessários para a guerra. A Alemanha tinha o carvão do Vale do Ruhr, a Alemanha tinha acesso às jazidas de ferro que tem por ali, a Alemanha tinha acesso, mas ela não tinha acesso a combustível. E aí existe toda uma luta no norte da África, e exatamente esse vai ser um dos palcos da guerra, né, o norte da África. Existe toda uma disputa entre os aliados e o eixo, os nazistas, especificamente no norte da África, para evitar que os nazistas chegassem aos poços de petróleo do Oriente Médio, que estabelecessem uma linha que permitisse a eles terem combustível, terem acesso a combustível para sua máquina de guerra. Quando isso aconteceu, né, os norte-americanos perceberam que, para além do domínio comercial sobre a questão do petróleo, né, que é importante, enfim, para suas cadeias de produção, geração de riqueza, manutenção da sua dominação sobre o sistema financeiro internacional e tal, para além disso havia um interesse militar, ou seja, era necessário assegurar a um país do tamanho dos Estados Unidos o controle sobre jazidas, sobre petróleo, porque a qualquer momento que você menos espera, um conflito armado pode se instaurar, e a vantagem estratégica que dá alguém ter acesso a esse tipo de coisa é muito grande. Não é à toa que o pré-sal foi descoberto, e no ano seguinte que o pré-sal foi descoberto, os norte-americanos reativaram a frota de navios dele que cuidava da região do sul, da América do Sul, que estava desativada há mais ou menos uns 15 anos, 15, 16 anos. Eles simplesmente reativaram. Na época houve uma gritaria muito grande do governo Lula e do embaixador Celso Amorim, e eles disseram que era simplesmente uma reorganização de planos estratégicos, não tinha nenhum tipo de interesse no pré-sal. Nós sabemos que tinha efetivamente. Tá? Então você tem que entender essa geopolítica do pré-sal por esses três caminhos. Às vezes eles se aproximam, às vezes eles se distanciam, mas por um lado existe todo o interesse comercial no petróleo, por outro lado, existe todo o interesse da manutenção de uma sociedade que se constrói sobre o petróleo, e obviamente que os grandes vencedores dessa sociedade são os países mais ricos, e a eles não interessa alterar como essa sociedade está baseada. E em terceiro lugar tem a questão do petróleo visto como questão de segurança no caso de um conflito, especialmente
Porque se você pensar num conflito Estados Unidos e China, você está pensando num conflito entre Oriente e Ocidente. E a China está muito mais próxima dos poços de petróleo no Oriente Médio do que os Estados Unidos. Seria muito mais fácil ela tomar conta daquela região e ter acesso a isso do que os Estados Unidos. Portanto, para os Estados Unidos era essencial assegurar a posse, ou pelo menos, se não a posse direta, pelo menos a certeza de que não haveria uma oposição do Brasil aos Estados Unidos dentro e próximo do pré-sal. Tá? Então, para além das questões comerciais, tinha essa questão de geopolítica importante aí colocada.